Eu estou aqui com o Marcos Campi, Dr. Marcos Campi, ele é gastrocirurgião, a formação acadêmica impecável, qualidade de pessoa mais ainda, e empresário na área de saúde, tem uma vasta experiência, preceptor em universidade, aula para alunos, e está aqui nos Estados Unidos estudando e inovando. Dr. Marcos, primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu fico muito feliz com a sua participação aqui na Muncie University. E eu queria entender o que te fez fazer esse movimento de continuar os estudos nos Estados Unidos e se desafiar depois de estar com uma carreira consolidada no Brasil. Cabelo branco. Olha, primeiramente eu queria agradecer o convite. Eu sou Fabiano da Muncie. É um prazer aqui estar conhecendo essa renomada instituição. E linda, estrutura muito boa que vocês têm aqui. É um prazer muito grande estar aqui. O que me fez aqui, na verdade, não vou entrar em méritos políticos, mas, como sempre, por causa dos filhos. Na verdade, eu vi um futuro melhor fora do Brasil para meus filhos e eu vim mais por causa deles, né? Já estava mais caminhando para o meu final de carreira no Brasil. Estou formado há 34 anos e vi um futuro melhor aqui para eles, vim para cá e, como muita coisa na minha vida, cara, as coisas foram caminhando meio sem eu pensar naquilo lá e foram me trazendo para cá e trazendo de volta para a parte médica, para a parte aqui, e eu fui seguindo aí o caminho. Mas não foi uma coisa pensada, eu venho para cá para fazer alguma coisa da parte médica, da parte de saúde, não. Eu vim para o futuro dos meus filhos. Eu cheguei a abrir uma clínica aqui, antes até de vir, para poder, né, obviamente, ter uma renda, tudo, mas não para atuar, e sim para fazer como gestão. E acabou que não deu certo esse negócio, eu acabei voltando para a parte mesmo de atendimento, né, a parte comercial. Gestão é uma complexidade que, quando eu falo infelizmente, eu acho que não dá nem para falar infelizmente, porque o médico ele tem uma carga horária tão extenuante, é tão difícil você formar um médico, você fica lá 10, 12, 15 anos estudando, e depois você chega para esse médico e fala assim, legal, doutor, agora você vai aprender finanças, juro, relação com seguro, pagamento de impostos, recolhimento de impostos. Dependendo do país, como um país como o Brasil, por exemplo, diante da complexidade das taxas e de tudo, o médico se vê totalmente perdido e muitas vezes quebra. Isso Sim. É uma realidade, não? Muito, muito. É um problema da educação médica no Brasil. O médico ele é treinado para fazer medicina, para atender, fazer residência, focar no cliente, no atendimento. Mas ele não é focado na parte de gestão. Então não tem essa parte gestacional de consultório, de carreira, de hospital, tudo no ensino médico. Então aqueles que gostam e acabam que precisam vão fazer o mestrado, doutorado, tudo para poder ter esse aprendizado, ou acabam indo para a prática mesmo, atendendo, batendo cabeça e no acerto e erro acabam levando. Mas é uma deficiência muito grande isso do ensino brasileiro, né? Não ter essa carreira. E fazendo uma comparação com o mercado americano ele absorve o médico, ele absorve o enfermeiro na gestão dos hospitais e clínicas. Sim. Entretanto, ele exige uma pós-graduação em marketing ou uma pós-graduação em gestão hospitalar. Isso é básico aqui. Eu percebo que eu sou médico, ok, você é médico, mas o que você fez na área de gestão? Não fiz nada. Então você não vai ser contratado. Não, mas eu sou bom. Você é bom a partir da onde que você é bom, né? Então, se você não tem a titulação, eles não te aceitam nem para você enviar um currículo, né? Para você fazer uma aplicação num grande hospital hoje como gestor de um hospital, você não vai conseguir sem um Master of Healthcare, por exemplo, né? Isso é uma coisa que no Brasil está mudando, mas assim, desde a minha época, na verdade, quando eu fiz uma residência numa instituição privada, era um plano de saúde que tinha também a parte de hospital, de atendimento. Eu acabei fazendo uma residência médica lá, acabei ficando por ali. E a vida sempre me trouxe um pouquinho para o lado administrativo. Eu tentava fugir voltando para a clínica, mas ela me voltava para cá. Então, desde esse começo, eu me envolvi sempre com essa parte de gestão. Então, lá eu acabei ficando, né, de auxiliar da diretoria clínica, acabei envolvendo com a residência médica, com a parte estrutural da residência médica, com comissões. Depois eu assumi a diretoria de um dos hospitais.
e sempre tive um pouco dessa parte de administrativa junto. Mas é o que você falou, você acaba fazendo alguns cargos por amizade, por conhecimento, por estar lá dentro. Acabei trabalhando depois por um convênio, eu cresci dentro desse convênio, acabei virando até diretoria clínica desse convênio, mas tudo exatamente por conhecimento, por estar lá dentro, por vivência. Mas se perguntar, você fez mestrado? Não, eu não fiz mestrado. Exato. É uma coisa engraçada. Eu administrei uma clínica, era uma clínica, né? A gente tinha o meu consultório, né? Que tinha junto com minha esposa, meu cunhado, tudo. Mas era um consultório, né? Menor, não tinha tanto convênio, era mais fácil de fazer a gestão. Mas a gestão de convênios, de seguro, de hospital, hoje em dia está mudando isso, mas antigamente você fazia muito na prática, na tua vivência, mas aqui não, aqui você não consegue fazer isso, né? Aqui, se você não tiver esse conhecimento de seu mestrado, conhecer essa parte gestacional, você não entra nisso. A própria legislação aqui, ela exige licenças e exige uma série de passos, né? Eu percebo vários médicos que são do meu relacionamento lá no Brasil, ligam para mim e falam: "Ei, Fabiano, como é que é? Como é que eu faço para validar meu diploma? Como é que eu faço para estudar nos Estados Unidos?" Eu falo: "Olha, veja bem, uma coisa é a validação do diploma, outra coisa é estudar nos Estados Unidos, outra coisa é você estudar e trabalhar nos Estados Unidos, ou seja, são passos que são assim hercúleos para quem passa. E o custo é altíssimo. Não estou falando só do custo financeiro, né? Tem o custo familiar, tem o custo pessoal, né? Então, psicológico, gigante, né? Então, assim, muitos médicos, né, optam, né, não por validar o diploma, mas por fazer enfermagem aqui nos Estados Unidos, que é um pouco do caminho que você seguiu de forma inteligente, porque acaba sendo mais rápido e menos extenuante. Sim, né? sim. Conta um pouquinho para mim dessa experiência, por favor. Então, na verdade, como eu vim para cá para fazer um pouco parte da parte de gestão, eu não vim focado muito nessa de me tornar médico aqui, nem nada. E aqui, né, pelo problema que eu tive, na verdade, de não dar certo na clínica, eu olhei para mim e falei: agora, ou volto para o Brasil, ou me especializo aqui e volto a atuar, né, na parte de clínica. Até pela idade, né? Eu tenho 34 anos de formado, como cirurgião, tudo. Não é que não tinha tempo, é muito trabalhoso, é muito difícil revalidar o diploma médico aqui. Mesmo com essas leis novas, aí o pessoal fala no Brasil: não, vem, tá sem residência, é muito fácil. As pessoas se iludem um pouquinho, acho que vir para cá e já... Ele só permite você não fazer a residência, mas a base do Step 1, 2 e 3 é igual. E depois não é que não faz uma residência, você tem que fazer 2 anos acompanhando o serviço, não é lugar no que você quer, não é na especialidade que você quer, é mais voltado até para um médico de família do que mesmo para uma especialidade e tudo. Então é um pouquinho diferente do que as pessoas pensam. Então eu não tinha esse sonho de voltar a atuar, vamos supor, como cirurgião aqui. E é uma coisa muito interessante, é muito diferente do sistema brasileiro. Eu tive que reaprender tudo, mais uma vez batendo cabeça, porque não foi uma coisa planejada. E é engraçado porque o médico aqui, ele tem poucos médicos e não me parece ser muito interessante para os Estados Unidos criar mais médicos. Então eles não abrem muito para ter mais médicos, porque o médico aqui é uma figura muito cara. Então tudo que você vê não é feito pelo médico, ele é feito por um auxiliar do médico. Então os Estados Unidos criaram figuras para ser auxiliar de médicos, obviamente com uma hora paga muito mais barato. Então começaram a ter os cursos de PA, de nurse practitioner, que faz esses auxílios médicos. Então eu descobri, né, esse caminho, voltei para a faculdade, né, depois dos 50 anos, fiz a faculdade de enfermagem, consegui eliminar algumas matérias, né, por ser médico, me tornei nurse, fiz a revalidação aqui nos Estados Unidos e agora estou cursando, tô no meio para o finalzinho do meu nurse practitioner para trabalhar como primary care e tudo. Então é um sistema bem diferente um pouco dos Estados Unidos. O profissional aqui é valorizado, é bem diferente do Brasil, essa parte de enfermagem. Você tem muito mais autonomia do que tem no Brasil. Praticamente você é um médico de família, né, no Brasil. Então, eu peguei um pouco do meu background que eu tinha de médico para fazer essa parte de primary care, que é possível você fazer isso em bem mais tempo, né? E
ganha praticamente a mesma coisa que o médico no Brasil. Exatamente, né? Às vezes até mais. Inclusive agora a depauperização do médico brasileiro está horrível, né? Nossa. Plantões a R$600 e nego brigando com foice para pegar um plantão. Brigando, né? Por foice, cara. É uma coisa que... Na nossa época, às vezes você precisava... Olha, não tem quem trocar plantão, porque o pessoal não quer dar plantão, o pessoal não é... Isso, é. Plantão extenuante, todo hoje em dia, o pessoal formando muito médico, médicos sem especialização, o número de faculdades aumentou muito. Dr. GPT. O número de residência não aumentou tanto assim, então os médicos não estão com tantas especializações. Surgiram essas pós-graduações, esses cursos da especialização sem ser residência. Exato. E formam num tempo bem mais curto, talvez sem prática. Começou umas outras especialidades médicas, né, de diferentes aí do que o tradicional. Então, coisa meio estranha. Assim, eu tenho conversado com médicos e, por exemplo, o nosso mestrado em gestão de saúde, né, ele é uma alternativa ao médico, porque, veja, médico nunca passou por isso. Pelo menos não do meu conhecimento nos últimos 30 anos. Né? Eu nunca vi um médico ter dificuldade para arrumar emprego. Isso não existe. Médico não procura emprego. O emprego que procura o médico. Sempre foi assim, né? Só que agora a gente vê que existe o contrário. Então, por exemplo, o nosso mestrado em gestão hospitalar, ele dá algumas alternativas para o médico, como trabalhar como gerente de uma clínica, como diretor de uma clínica, ou mesmo para se capacitar e gerenciar um grande hospital, sim, se ele já tem experiência hospitalar, ou ainda ser professor em alguns programas de pós-graduação e nos masters, né, e nos MBAs. Então, vão abrindo outros flancos. É que o pessoal, no começo, né, fica todo mundo tentando fazer a mesma coisa. Né? Sim, vai todo mundo lá na porta do hospital para ver se tem plantão. Então não tem, quer dizer, se você opta, por exemplo, você tem que... mas eu vou fazer uma... como o Dr. Marcos acabou de colocar. Eu vou fazer uma especialização e não uma residência numa área afim. Ok, mas o próprio especialista também já está sobrecarregado. Também. E com isso... até onde eu saiba, os convênios estão nadando de braçada, estão barateando ainda mais as consultas, os repasses, estão aumentando muito mais o número de glosa nos convênios e estão fazendo o que querem e o que não querem com os médicos, né? Estão com os médicos nas mãos. Então, ou você atende o convênio para ter um repasse de R$45, R$48 uma consulta, aí você tem do outro lado o governo aumentando significativamente os impostos. E então você tem um achatamento do convênio de cima para baixo, dizendo: eu vou te pagar menos porque eu tenho mão de obra em excesso. E você tem o governo dizendo o contrário: olha, você é médico, então logo você pode ser mais tributado. Porque ainda está com aquela imagem do médico de 40 anos atrás. Que ganhava bem. Que ganhava bem. E aí você tem o governo achatando de um lado e o sistema de saúde achatando o outro. E aí começa a dar os problemas. O próprio sistema de cooperativas de saúde suplementar... a exemplo da Unimed, né? Os caras não estão aguentando, então leis em cima e assim, o convênio não consegue, o médico não consegue, o hospital ou a clínica não consegue. Eles estão achatando o sistema de um jeito que daqui a pouco está todo mundo no sistema único. Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, muito interessante porque eu vivi todos esses lados, né? Eu sou médico cirurgião, né? Então eu vivi essa parte do médico solicitando cirurgia, fazendo cirurgia, solicitando autorização para o convênio. Eu trabalhei na parte de administração do hospital, tendo que gerenciar tanto a parte dos médicos mesmo, interna, quando dos pacientes e a parte administrativa. E também trabalhei na parte do próprio seguro. Cara, é uma equação muito difícil de fechar, cara. É o que você falou, é o médico que ganha mal, preso na mão de um convênio, porque senão ele não consegue atender ninguém. Hoje é muito difícil você ter consultas particulares, a não ser que você tenha um renome grande, que são uma porcentagem da população médica que tem isso é muito pequena. Então você tem que trabalhar para o convênio ou associado a um deles, seguir as regras dele, porque senão você não é aceito por ele. O seguro, por sua vez, se ele não for um seguro muito grande, um convênio muito grande, ele tem que também se adequar ao tipo de cliente que ele tem, ou, né, a grande população de baixa renda ou de média renda. Então, é um plano geralmente empresarial, com o per capita baixo.
E, ao mesmo tempo, uma agência de INSS obrigando ele a cobrir todos os custos, mesmo oncológicos, com todos isso daí, com medicações caríssimas. A conta não fecha nem para o seguro. O pessoal acha que o seguro, não, é grande coisa, o seguro ganha muito dinheiro. Cara, não ganha. Sim, o seguro tem inadimplência também do outro lado. Muito grande. E, às vezes, uma conta hospitalar que o paciente fica lá 3 meses na UTI acaba com convênio, né? E então o seguro também não é essa maravilha, não. Tem que ser muito, muito bem gerido, com controle muito rigoroso. E aí vem o hospital também. Verdade que está no meio dos dois, né? Então o hospital ele é de um grande porte, que ele vende a beleza, tem uma coisa que não tem aqui nos Estados Unidos, né? O que nós temos no Brasil, os hospitais, hotéis, né? Que é essa grande beleza, que é um shopping lá. Que não tem mais a função de aparecer do que grande qualidade. Hospitais instagramáveis. O pessoal tira foto, olha, estou aqui no hospital, ele quer mostrar, né, o hospital, tudo. Obviamente, os hospitais são de ponta, realmente também a tecnologia é realmente muito boa. Mas o custo desse hospital é muito mais caro do que um outro hospital, né? Não normal, mas, né, uma categoria mais baixa. O atendimento médico é o mesmo, né? Eu trabalhei nesses hospitais, trabalhei na rede pública. Quer dizer, o Marcos, era o mesmo médico. Né? Sim. O mesmo tratamento que eu dava para o meu paciente do hospital público, que também trabalhei muito tempo no hospital público, eu dava para o meu paciente de um seguro mais barato, como dava para o meu paciente que eu atendia no Santa Catarina, no Einstein, no São Luís e outros hospitais. Mas para o seguro é muito mais caro, né? Sim. Então é uma conta realmente que muito difícil de fechar. Então, acho que a importância da gestão na saúde é primordial. O médico aprender isso, ou quem vai fazer essa gestão do consultório, da parte de saúde, tem que saber trabalhar isso muito bem. Principalmente aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos... Só uma para efeito de comparação para os nossos alunos de gestão hospitalar e para os nossos futuros alunos de gestão hospitalar. Uma consulta médica nos Estados Unidos, por repasse, o governo repassa $250 para o médico. Uma consulta médica no Brasil... ela é paga em torno de 50 a 80 reais. Ou seja, a gente está falando aí numa comparação de 10 a 15 dólares pago para o mesmo profissional no Brasil contra $250 aqui nos Estados Unidos. E aí você tem toda essa polêmica envolvendo que está todo mundo ganhando muito, que tem que pagar menos, Aonde vai pagar menos, você já paga 15 dólares. Né? Comparado, você pega um gastrocirurgião que tem 30 anos no mínimo de experiência, ele vai ganhar o mesmo que um médico recém-formado, os mesmos 15 dólares. Então, qual é o incentivo que tem no Brasil hoje de um médico continuar estudando? Por isso que os médicos estão vindo para os Estados Unidos, não só para trabalhar, não só para estudar, mas também para validar seus diplomas, fazer seus steps ou achar alternativas como essa, de ser nurse practitioner e poder atuar como médico de família, pelo menos. Cara, esse país é um país maravilhoso, né, cara? Ele acha a solução para tudo. Realmente o que você falou, o médico aqui é caro, né? Para o próprio americano é caro, né? Porque o seguro aqui não é barato, o sistema de saúde não é barato, ele é totalmente diferente do Brasil, não é um convênio onde é tudo coberto, ele é um seguro onde você tem o seu copay, você paga pela internação, paga pelos exames, e não tem como você pagar $250, $300 numa consulta. Então o médico aqui ele é uma figura cara. E eles desenvolveram isso. Então, se você vai fazer uma cirurgia, você não vai fazer seu pré-anestésico, sua consulta inicial, tudo com o médico. Você vai ver o médico na sala de cirurgia. Você vai fazer tudo isso com o PA, né, o Physician Assistant, ou com o Nurse Practitioner. Exato. Que é uma figura que vem da área da enfermagem, mais especializada, que vai fazer isso daí, né, com o seu background, por um preço muito mais barato. Né? Então, toda essa parte até chegar ao médico, você faz tudo com o Nurse Practitioner. Inclusive a Primary Care. Desde a anamnese básica até quase chegar na porta do centro cirúrgico. Você vai, vou fazer uma endoscopia. Não, você vai ter uma indicação do Primary Care que vai te mandar para o gastro, que vai ser feito para o Nurse Practitioner da parte gastro. Você vai chegar no hospital, você vai ser feito por uma Nurse Practitioner da anestesiologia, vai fazer seu pré-anestésico, você vai ver o médico já meio sedado, assim, quase entubando para te fazer o procedimento. Né? Então, a hora dele é uma hora muito cara. Então, tudo aquilo que não é extremamente necessário ser feito pelo médico, ele é feito pelo Nurse Practitioner. Você falou de imagem, me fez lembrar de uma coisa interessante comparando, né, com o Brasil. Né? No Brasil, para você fazer ultrassom, que é um exame relativamente simples, você tem que ser médico,
Você é médico. Geralmente ginecologista, certo? Que acaba abraçando essa área, né? Então você faz ginecologia, ou ortopedista, ou um cardio, vai fazer ecocardio e tal, mas tem que ser um médico formado, tem que ter uma residência na área e depois tem que fazer mais 2 anos de subespecialidade em imagem. Para poder ser um ultrassonografista. Se não for mais. E aqui é um curso técnico de 1 ano. Isso. E ele não lauda, ele faz o exame, ele encaminha, aí sim, para um médico, né, radiologista, dar o seu laudo. Que vai laudar, mas o exame físico é feito por um técnico. Por um técnico. E é engraçado, tipo assim, é uma das coisas que eu pensei em fazer, vamos por minha parte de cirurgia. No Brasil, é proibido você operar só o cirurgião. Né? O cirurgião você pode operar com residente, com tudo. Mas o cirurgião e um instrumentador, alguma coisa assim. Geralmente é o primeiro cirurgião e o segundo cirurgião. É o cirurgião, né? O primeiro auxiliar, o segundo auxiliar, dependendo da cirurgia, até o terceiro auxiliar. Todos eles médicos. Certo. Né? Pode ter, eu sou residente de cirurgia, está fazendo tudo. Mas já é médico. Mas ele é médico, né? Com certeza ele é médico. Ele ainda pode estar dentro de um aprendizado fazendo, mas ele é médico. Aqui não. Aqui você tem o cirurgião, o seu primeiro assistente, ele não é médico. Ele fez um curso de Surgical Assistant. Né? Então, obviamente, geralmente ele vem de uma área de saúde, tem a sua noção, mas ele não é cirurgião. Se o cirurgião passar mal e cair... Ele que tem que assumir. Ele tem que assumir. Pois é. Isso é uma história até engraçada, na verdade. Tipo assim, meu sonho de medicina era fazer cirurgia cardíaca. E uma vez na residência, eu cheguei a fazer um pouco da cirurgia cardíaca, é uma residência extremamente cansativa, e eu estava começando a fazer a cirurgia, né, junto com o cirurgião, tudo era residente. Cara, de tanto plantão ele desmaiou no meio da cirurgia. Meu Deus. O pessoal olhou para mim assim, eu falei, vai que é tua. Não olhou para mim, não. O coração olhando para mim, olhando para aquele coração assim, eu falei, gente, né? Nossa, cara. Falei, chama o médico. E a situação, né? Quem acudir, né? O médico acabou de cair do seu lado ou o paciente? Eu já era médico, obviamente, né? Claro. Mas o paciente estava na residência. Tivemos que esperar, né? Ele obviamente melhorou, ele só teve uma lipotímia, ele acabou melhorando. Chegou o cirurgião principal também para o ato e tudo. Lipotímia, para os nossos estudantes aqui, é uma queda abrupta de pressão, aonde dá gotejamento de água até, de tanto que... Caiu duro. Cai a pressão mesmo de desmaiar. Agora imagina isso aqui. Mas existe, na verdade, né? Então, essa figura do auxiliar do médico aqui é muito forte. E é uma brecha que os Estados Unidos achou, né? E, obviamente, outros países copiaram. Não sei te dizer quem criou primeiro, mas que, então, dá uma oportunidade aos profissionais de saúde dos outros países virem para cá. Quem quiser revalidar, eu acho que é super válido, mas consegue exercer a sua profissão sem ser médico, né? Exato. Obviamente se especializando, né? Vai lá, não é de graça também não. Tem que fazer o curso de Surgical Assistant, tem que fazer o curso de técnico de ultrassom, de radiologia, de nurse practitioner. E para atuar, depois tem que ter work permit, uma série de coisas. Tem que prestar prova da borda. O pessoal não entende, o pessoal acha que vai chegar aqui... Não. Tem que prestar prova, tipo assim, coisa que no Brasil não tem. Você acaba a sua faculdade, você é médico lá. Agora parece que vai mudar isso aí, você vai ter uma prova como se fosse a da OAB. Aqui não, aqui para virar enfermeiro eu tive que fazer toda a prova da faculdade, ter uma prova dificílima na saída da faculdade. Passei, sou enfermeiro. Não, aí eu vou para a borda de enfermagem do estado, prestar uma prova também difícil para me qualificar. Então, o profissional não é que ele não é médico, mas ele é extremamente competente, qualificado para fazer aquilo que ele está fazendo. Mas é uma hora mais barata e cobre, né, o atendimento que precisa. Então, é uma área bem interessante aqui nos Estados Unidos para se fazer, que não existe no Brasil, mas existem projetos na América do Sul, no Chile principalmente, Argentina, de se criar essa figura do nurse practitioner. Nós temos alunos que são da Argentina, do Paraguai, da Colômbia, do Uruguai, são mais de 15 países de língua hispana, então língua espanhola. E os nossos alunos, eles têm muito essa necessidade da prática mesmo, por isso que a gente traz profissionais como você para poder dar a adrenalina do dia a dia e também passar para eles que não é tão simples como parece, né? Não é Reels de Instagram, né? Vem que tudo acontece, em 2 semanas você já faz e é tudo muito bonito, né? A prática, como diz o ditado, né? Na teoria a prática é outra, né? E aí eu quero... por favor, faz um depoimento para os nossos alunos. Qual... uma orientação, você que
tem essa amplitude aí de conhecimento. Qual a orientação que você dá hoje para os nossos alunos de mestrado em healthcare? Cara, eu costumo dizer para todo mundo, na verdade. Eu trabalhei muito, na verdade, com preceptoria de residente, com aluno, com ensino. Minha vida inteira eu fui preceptor, até cheguei a 3 universidades dando aula para tudo, então eu tive muito contato com isso. Tem 2 maneiras de você aprender. Ou você vai aprender na vida, na tentativa e erro, errando bastante e aprendendo, ou você vai aprender com alguém te ensinando. Olha, faz assim, faz assim, faz assim. Então, depende do que você quer fazer. Você quer aprender na tentativa e erro? Cara, vai embora para a vida, aí você vai apanhar muito. E, por experiência própria, eu estou te falando isso. Até minha vinda para cá, realmente, assim, meu sonho era fazer medicina, me preparei muito para fazer a parte da medicina, para me especializar, para cirurgia, fiz 5 anos de residência, então me preparei para isso. Mas as outras coisas foi engraçado, eu não me preparei. Então, eu não pensei em fazer um mestrado para ir para a parte administrativa. As coisas foram me levando e eu tive que ir aprendendo naquela minha experiência de vida que eu tinha já dentro do hospital, no meio da prática. Errei muito. O grande problema que eu vejo hoje, eu também fiz muito isso na minha vida, acho que da nossa geração, acho que todos fizeram, sim, né? Sim. Porque era assim, né? Hands-on, né? Tipo, olha, precisa de alguém que faça. Você passava andando ali, você, né? Vem aqui, né? Tá de bobeira aí. Tá de bobeira, vem você. Hoje eu vejo que, principalmente aqui nos Estados Unidos, a gente vê com muita clareza que a preparação prévia ela é muito importante por causa da judicialização dos hospitais e clínicas médicas. Aqui, a gente reclama que no Brasil é a sociedade do eu processo, aqui é pior. Né? E todos se processam. Né? E aqui é caro, né? O processo é caro, você tem que ter um profissional de saúde aqui, tem que ter um seguro. E pior, aqui o go to jail, que significa vai para cadeia, ele é aplicável e acontece. E aqui não tem nenhuma atenuante. Quer dizer, o cara cometeu um erro médico aqui, cometeu um erro na área de saúde aqui, ele vai puxar entre 5 a 10 anos de prisão se ele não tiver culpa. Se for um acidente, se ele tiver culpa, ele pode puxar até 20, 30 anos de prisão. Né? Então, você acha que isso pode interferir no médico que vem para cá em termos de ter uma visão um pouco mais aguçada para fazer um mestrado, doutorado? Pode. O que acho que influencia muito um pouquinho é a época que ele está vindo. Né? Quanto mais jovem ele vem, eu acho que o cara tem que se preparar muito bem, na verdade. Eu acho que se a pessoa até quiser fazer a revalidação dele, é uma coisa válida, tudo. Mas é a pessoa que consegue fazer um planejamento. O grande problema da medicina é que você passa 6 anos dentro de uma faculdade, 5 anos dentro de uma residência, trabalhando. Quando você vai ver, você está com 30 anos, começando a entrar no mercado de trabalho. Cara, você não aguenta mais fazer nada. Quando falaram para mim, quando eu acabei meu 5º ano de residência, no hospital até tinha lá o setor de mestrado. Cara, eu falei, pelo amor de Deus, cara, eu preciso começar a trabalhar, eu preciso cair na vida. Que hora que eu vou começar a trabalhar e ganhar dinheiro? Eu não vou fazer mestrado, né? Cara, não é. Exato. Não é para mim. E é uma coisa engraçada, no Brasil, você consegue fazer as coisas sem isso, pela sua competência, pela sua amizade, uma coisa Exato, assim. Então, o meu conselho que eu dou para essa juventude, tá pensando nessa área, tipo assim, você quer viver trabalhando para alguém, tudo bem. Você está pensando em fazer uma gestão, você está pensando em fazer uma coisa, se programa direitinho, faz um mestrado, aprende como vai fazer, para não ficar dando cabeçada. E para quem vem para cá, também vem programado, já pensa quais são as oportunidades que você tem para fazer aqui. Você vai trabalhar em que aqui? Ah, não, eu vou ser cirurgião. Cara, desiste, cara. Você vai bater de frente com o médico americano que não vai dar espaço para você. Exato. Ah, eu vou fazer cirurgia plástica aqui, eu vou fazer dermato. Cara, você não vai. Cada 100 que vão tentar, talvez um. Você vai passar num board de cirurgia plástica aqui, né? Cara, o cara vai te deixar passar. Né? Ele vai achar um erro. Por que você acha que é caro? Porque tem pouco. Exato. O médico americano quer que tenha uma enxurrada de médico estrangeiro aqui. Claro. E ainda mais com o médico brasileiro, que ele sabe que é bom. É um lobby, né? É um ele lobby vai danado. querer que você faça aquilo que ele não quer. Então, vai para a medicina de família, vai fazer isso, aquilo e tudo. O cara que é jovem, vai lá fazer mais 8 anos, tudo bem, eu acho que é válido, tem que fazer tudo. Mas a pessoa que já está vindo para cá um pouco mais de idade, tem família, ela tem que sustentar, tem que fazer tudo isso, não pode perder esse tempo todo. Então, ela tem que chamar caminhos alternativos. Então, o que a pessoa vai fazer? Se programar primeiro, né? Que eu falei, eu não me programei mais uma vez, porque eu vim com outro objetivo, e aí mudaram as coisas no meio. Consegui aprender esse caminho tomando muita rasteira, né?
Então, se tem alguém que possa te ensinar no caminho, olha, não vai por aí, faz aqui, né? Eu já cabecei aqui, vem para cá. Ou então, pessoal, não, eu vou fazer uma gestão, né, de saúde, de hospitalar, tipo assim, toda a parte de gestão hoje de enfermagem, de hospital, está muito no mundo da enfermagem. Então, assim, faz um mestrado, revalida como enfermagem, faz uma faculdade, revalida um pouco mais rápido, mas vai para essa parte de gestão, vai para essa parte de auditoria, que eu fiz também, muita coisa de auditoria. O fato é que a universidade ainda é o caminho, né? É o caminho, a despeito é o caminho, das críticas e tal, a universidade ainda acaba sendo a solução. É aquele que te ensina. E que te certifica. Ou você tem um padrinho, você tem o meu tio que faz isso daí, ele vai me ensinar pessoalmente, ele vai pegar na minha mão e vai te levar. Quem tem isso, é uma pessoa de sorte. Exato. Aquela pessoa que não tem, cara, vai quebrar a cara. No Brasil vai quebrar a cara, aqui vai pra cadeia. Aqui vai pra cadeia, vai pra cadeia, porque é. Você não sabe como é que funciona o sistema aqui, é um sistema totalmente diferente do Brasil. Eu tô aqui há mais de 4 anos, eu ainda não aprendi direito não, cara. Tem muita coisa que eu falo assim, nossa, é assim mesmo? Exato. Sabe? Você tem que saber muita coisa. Você pode ser processado pelo hospital, você pode ser processado pelo seguro, você pode ser processado pelo paciente. Pelo seu colega de trabalho. Pelo seu colega. Cara, é tanta coisa. Porque às vezes você não sabia, porque eu pedi um exame, mas o seguro cobrou o paciente para desse exame porque eu não botei o código necessário que tinha. Então o paciente gastou, ele pode me processar porque eu botei um código errado. Exato. Cara, é muito, muito, muito detalhe, é difícil isso daí. E isso porque a gente tem ainda nossa bagagem de médico. Mas, então, cara, quer fazer gestão? Vai fazer uma especialização de gestão, né? Você quer fazer medicina? Vai fazer a faculdade de medicina, né? Não dá para ser prático hoje em dia. Nós estamos em 2026, cara. Exatamente. Né? Não dá mais aquela... Com todo respeito aos borracheiros, não teremos borracheiros cirurgiões, né? Cara... Hoje em dia, tipo assim, até para ser borracheiro, com essa tecnologia toda de sensor que tem do pneu, que se esvaziar um pouquinho, já joga para o outro. Não, e os processos, né? As licenças, se estourar um pneu, o cara vai processar. Você imagina se estourar um pneu... Então, exatamente. Mas o cara hoje que não se especializa nem na mecânica, nada, tá cara, fora. tá fora de qualquer mercado. Né? Mais hoje que inteligência artificial, com toda essa parte tecnológica que existe hoje. Exato. O cara que não se especializa, não aprende, e ele vai se aprender onde? Isso que eu falei, agora você tem um padrinho que te ensina tete a tete ali, pegando na sua mão, ou você tem uma universidade para te ensinar. Exato. Ou a vida vai te ensinar, cara. É que nem aquele filho mal educado. Ou você aprende o conselho do seu pai que te ensinou bonitinho, você vai fazer igual. Ou você vai sair de casa, a vida vai te ensinar, cara. Ou é pelo amor ou pela dor. Ou é pelo amor ou pela dor. Então, excelente. Conselho meu, vai pelo amor, que é mais gostoso. Dr. Marcos, eu fui surpreendido com Elon Musk, polêmico, empresário, futurista. Já até sei que você vai falar. Que disse que não precisa mais fazer medicina. Quem está começando a fazer medicina agora está jogando dinheiro fora, está jogando tempo fora. Qual é a sua opinião sobre isso? Ele está certo. Infelizmente, cara, o futuro é a inteligência artificial, cara. Né? Ele fala que em 3 anos não tem mais cirurgião. O robô dele vai fazer qualquer cirurgia melhor do que o melhor cirurgião que tem. E é verdade, né? Porque ele é um robô. Ele foi treinado para isso, ele tem uma inteligência artificial toda estruturada para isso, ele tem tudo pronto. O outro é o ser humano, né? Cansado, o médico, para ele chegar a uma perfeição de técnica, demora. Eu tinha meu professor de cirurgia, uma coisa engraçada. Ele falou que ele formava um cirurgião em 3 anos, mas o cirurgião demorava uns 10 anos para aprender quando indicar a cirurgia. E ele demorava uns 30 anos para ele aprender quando não indicar aquela cirurgia. Que seria o INOP, que é inoperável, que você pode matar o paciente. Quando, tipo assim, o benefício da cirurgia não pega o risco cirúrgico do paciente. Entendi. É aquele caso, de repente, vamos brincar com uma apendicite. O residente, vamos operar. O cara que já tem um pouquinho mais velho, de repente ele consegue fazer uma indicação de cirurgia precocemente, não sei o que, não deixa estar aquele quadro tão agudo. O cara com aquele 30 anos de formado vai olhar aquele quadro assim que já está com 1 semana, com 2 semanas, o paciente está bem, cara. Cara, não opera não, cara. Deixa esfriar esse processo, vai dar ruim se operar, cara. Vai estar tudo grudado, vai estar tudo aderido. O paciente vai ter sequela dessa cirurgia. Então, esse processo ele demora muito para o ser humano aprender.
É muito tempo de prática, muito tempo de vivência. O robô não, cara. O robô ele vai ler você, ele vai te analisar inteirinho. Tem uma outra, você falou do Elon Musk, mas tipo assim, a China tem umas estações agora. Cara, você chega lá numa maquinazinha, você põe sua mão lá, você põe seu dedo, não sei o que, ele te dá o seu diagnóstico que você precisa, que você não precisa, faz isso aqui tudo. Cara, o futuro é esse. O anestesista é uma outra pessoa que, tipo assim, já vai desaparecer em breve. Essa figura nos Estados Unidos, que eu estava brincando do nurse practitioner, ela já ainda existe. Você chega no centro cirúrgico hoje, vamos supor, com umas 10 salas de cirurgia, deve ter 1 ou 2 anestesistas. No Brasil, teoricamente, são 10, uma para cada sala. Você tem um nurse practitioner em cada sala e um anestesista para tirar aquela dúvida, fazer aquele procedimento inicial. O resto, o nurse practitioner não faz. Cara, isso vai ser o robô. Tá? O médico, tudo bem, o robô vai conseguir entubar? Daqui a pouco vai, né? Não tem problema nenhum. Mas, vai chegar a esses níveis. Vamos fazer uma hack, tudo bem, precisa sentir direitinho, tem desvio de coluna. O médico nunca vai ser totalmente substituído. Mas você fez a punção, fez a anestesia, acabou. Liga na maquinazinha, a máquina vai ler sua oxigenação, vai ler todo você, vai corrigir tudo que você precisa muito mais rápido, muito mais eficiente do que qualquer outra coisa. E o interessante de tocar nesse assunto é quando você faz a cirurgia à distância. Que o cirurgião está num robô, em outro país. 3.000 milhas de distância e o paciente está... E isso é interessante porque você passa a poder fazer cirurgias em áreas remotas. Em áreas que o cirurgião não chegaria. Então, cada vez menos vai precisar desse volume tão grande de cirurgiões e médicos assim. Então, vai precisar cada vez menos. Inexistir, a palavra é meio forte, talvez precise, mas vai ser aquele cara super especializado que vai precisar existir, que consiga o robô ainda respeitar ele. Exato. O cara do dia a dia, ele vai desaparecer muito rápido. Acho que 3 a 5 anos, eu acho que está por aí mesmo. E aí a gente acaba tendo que bater na mesma tecla. Então, né? aí o cara tem que estudar. Tem que estudar. Se o ser humano quiser continuar, ele tem que estudar. Então, quem é que vai vender essa tecnologia? Quem é que vai vender esse serviço da saúde? Quem é que vai vender, fazer tudo isso daí? Quem vai gerir todo esse sistema de saúde? Os médicos. Computador? É o ser humano. Alguém tem que estar por trás da máquina. Alguém vai ter que gerir essa máquina. É a mesma coisa. A máquina vai fazer tudo sozinho? Pode ser daqui a pouco aí que ela é autossuficiente, mas existe uma pessoa para criar essa inteligência nela e para aperfeiçoar. E vai existir isso na gestão também. Você tem que ter uma gestão bem formada para poder criar isso daí. Então, essa figura do gestor é mais difícil de substituir pelo robô. Tá? Porque o robô tem aquela inteligência, aquela coisa exata que tem. Mas a gestão não. A gestão é muito individualizada. Você tem que sentir o momento, você tem que sentir a pessoa, você tem que sentir seu aluno, sentir aquele momento. É diferente de uma... Não que cirurgia seja uma coisa exata, mas o corpo humano em si... A anatomia é mais ou menos igual. O robô consegue fazer isso com uma fidelidade muito, muito mais precisa. Você vê um tumor cerebral aí, você pega um robô que ele vai lá preciso numa coisa minúscula, acabou. O ser humano não consegue fazer isso. Não consegue, exatamente. Então é uma coisa, não tem volta isso. Vai de contramão até o que está acontecendo. Está formando milhões de médicos no Brasil. Cara, eu não sei o que você é dessas pessoas. Daqui a 10 anos... Esse pessoal está dirigindo aí carro de Uber, fazendo qualquer outra coisa. Tem aquela brincadeira do engenheiro que virou suco. Vai ter médico virando qualquer outra coisa, porque medicina não vai fazer. Exato. Porque... Eu acho que, por exemplo, é que o médico profissional, o médico, ele vai ter que ter um poder de adaptação horrível. Muito. Né? No sentido que ele vai ter que aprender manutenção de robôs, talvez, instalação de robôs, programação de robôs. Porque o robô não vai chegar lá sozinho. Não, então, alguém tem que colocar o cara, alguém tem que ligar na tomada. Mas aí você vai fazer a TI, então. Você vai fazer tecnologia, você vai fazer outra coisa. Você não vai fazer mais medicina. Pois é. Você vai ter que estruturar o robô para fazer aquilo que você... Exato. Aí, Manoel, já matou a profissão. Não, mas eu digo mais para supervisão, porque se o robô perde o controle, principalmente no começo... Então, mas aí você não vai precisar mais de 100 cirurgiões. Vai precisar de um. Exato. Mesma coisa do anestesista lá da sala cirúrgica. Precisa de um. Exato. Que vai ver se deu algum erro, né? Então... E aí você vai pegar aquela pessoa recém-formada, vai pegar aquela pessoa... Eu vi um médico fazendo uma próstata naquela máquina cirúrgica à distância. No Da Vinci, exato. E aí eu vi, na hora me veio um mau agouro, assim, um mau sentimento, porque eu pensei assim, caramba, esse cara está ensinando a máquina. As primeiras vezes que ele opera lá 10, 20, 30, 40, 50 casos. Aquilo está tudo registrado. A técnica, a forma de mexer o dedo, a hora de puxar, a hora de cortar, a hora de ampliar a imagem.
Tudo isso está sendo cadastrado no algoritmo dessa máquina. Tá. Esses caras vão pegar esse algoritmo e vão pegar o seu cérebro de 20 anos de experiência e vão jogar numa máquina que foi feita há 15 dias. Exatamente. E sem contar que o médico, tipo assim, querendo ou não, quanto mais velho ele fica, não que ele fique menos hábil, mas, cara, não é normal. A sua mão já não tem mais aquela precisão tanto. Isso. Então, tipo assim, existe uma vida útil do médico, do cirurgião. Que é entre 35 a... De profissão. Assim. Não, pro cara ficar, para falar assim, não, esse cara tá como jogador de futebol. Isso, entre 35 até, quando sei ele lá, tá com 40, essa idade 45. grande, tipo assim, ele tá ótimo de experiência, mas, tipo Isso. assim, ele já tá cansado de tanto trabalhar, ele já não tem aquela paciência toda. Isso. O cirurgião já tá com a mão, já não é Trêmula. aquela tão precisa. Isso. Tipo assim, eu já aguentava 10, 11 horas de cirurgia. Hoje em dia, numa cirurgia de 3, 4 horas, eu falei, opa, dá uma segurada aí, se eu preciso lá, já volto. Exato. Cara, a máquina não. Cara, a máquina não você para, põe lá, não ela cansa. não para. Vai operar 24 horas, cara. Você põe lá 3 horas da manhã, vai ter o robozinho operando o cara lá. A máquina tudo. não tem, a máquina não tem Parkinson, a máquina não tem tem demência, nada. a máquina não tem nada. Então, cara, é um caminho... obviamente, isso na medicina, mas estamos falando para isso aí para tudo quanto é jeito. Então, essa parte de especialização, o ser humano, o profissional, vai ter que encontrar aquilo que a máquina não consegue substituir e partir para essa profissão. Porque o resto, cara, vai morrer de fome. O que ocorre, inclusive, esse é um desafio para a gente do mestrado em gestão hospitalar, que são profissões que ainda não chegaram. Não chegaram. Nós não descobrimos ainda. Então, assim, nós sabemos que a gente tem um inimigo pela frente, que pode ser um aliado, pode ser um inimigo. Que a gente que criou. Que a gente que criou, que é o robô, que é o AI. A gente criou o monstro e agora o monstro vai agir contra a gente e a gente não sabe como fazer essa contrapartida para continuar a humanidade. É um assunto filosófico, ao mesmo tempo catastrófico, né? Então, acho que essa figura daquilo que depende do contato humano, do aprendizado, de alguma coisa assim, eu acho que essa figura não vai, né? Aquilo que é pessoal, na verdade, que depende da sensibilidade um pouquinho. Essa figura, eu acho tipo assim, como se fosse, vamos brincar, um psicólogo. Eu acho que o psicólogo não vai sumir, a máquina não vai substituir um psicólogo. Exato. Né? Por mais que você converse, você vai conversar com um robô, o robô vai dar aquelas respostas baseadas no algoritmo dele, mas não tem aquele feeling do momento, aquela coisa assim. Exato. Então, as pessoas vão ter que se especializar ainda mais do que a gente se especializou no passado. Quem não fizer isso, cara, tá fora do mercado. Eu vou fazer uma pergunta que ela é capciosa, né? Como que esse psicólogo, por exemplo, ou esse médico, né? A gente fala muito de custo na área médica, né? E a gente sabe que hoje você tem um robô que estão falando aí em $20 mil a unidade, $30 mil a unidade, que para um hospital é nada, né? É um mês de salário de um médico, que já pagou o robô, né? Esse sistema operacional cirurgião deve ter lá um subscribing e um pagamento mensal para o hospital, que com certeza vai ser muito mais barato que pagar um médico. Sim. E, por consequência, vai ter, lógico, na ponta, a seguradora vai ficar feliz porque vai pagar menos, o usuário vai ficar feliz porque vai pagar menos, no começo vai ficar assustado. Como assim eu vou operar com robô? Mas depois que fez 2 ou 3 cirurgias robóticas, aquilo entra no habitualité do ser humano. E aí... O tempo vai dizer pra gente isso aí. Bem rápido vai dizer isso aí. Eu assustei o tempo que ele colocou. Ele colocou entre 3 a 5 anos. E ele já desaconselhou a fazer medicina. Sim. Ele falou, quem está fazendo medicina, porque vai perder dinheiro, vai perder tempo. Engraçado, numa época que a gente está falando que o ser humano vai viver 100, 120, 130. Quer dizer, você vai ter que ter mais gente cuidando dessa pessoa e, ao mesmo tempo, quem vai cuidar dele não é o ser humano. Quem vai cuidar dele vai ser um robô. Vai ser um robô também. O que o ser humano vai fazer? Pois quais serão os empregos que vão sobrar para o ser humano? Ele falou numa contemplação filosófica, até numa renda, uma renda global, aonde as empresas formariam. Mas assim... Eu não consigo acreditar nisso. Eu acho que aí é uma viagem que até a gente que gosta de viajar não pega esse trem. Eu acho que hoje, para botar o pé no chão, tipo assim, cada vez mais o mercado vai ser exigente, cada vez mais o cara especializado vai se sobressair e cada vez mais aquele cara que ficava paradão, inerte, sem querer fazer muita coisa, esse cara vai sumir. Esse cara pode começar a pensar no que fazer, porque...
na área de saúde, ele não vai mais existir. Então, atenção, médicos brasileiros, fica a dica aqui do Dr. Marcos. Médicos do mundo. Venham, médicos do mundo, venham, sobretudo língua portuguesa, língua espanhola, que faz parte aqui do nossa condição de atendimento. Venha, faça seu mestrado, faça seu doutorado aqui na Munster University, se prepare, faça uma antecipação do problema. Não espera chegar a ficar desempregado daqui a 5 anos para começar a aprender gestão, aprender outras áreas para poder aproveitar, porque no nosso mestrado de gestão hospitalar, nós temos Supply Chain Management, que é gerenciamento de estoques, armazenamento, etc. A gente tem a parte de CRM, que é o atendimento do consumidor, do paciente, no caso. A gente tem a relação com os convênios médicos, que são os seguros, e com certeza a gente vai ter que começar a colocar disciplinas que vão ser, por exemplo, supervisão de manutenção de tecnologia, supervisão de manutenção robótica, supervisão ou gestão do modelo algorítmico da instituição, tanto no atendimento como na parte clínica, ou seja, tem muita coisa que vai ter que ser desenvolvida nos próximos anos, inclusive um dever de casa aqui para a Munster University. Porque é o cara que vai se diferenciar do mercado. Esse cara vai subsistir por um certo tempo, não sei quanto tempo, mas mais do que os 3 anos do Elon Musk, sim. Sim. Mas o outro vai desaparecer. Exato. Então, se você ainda quer existir no mercado, corre atrás, porque cada vez mais a tecnologia toda direitinho, ela está aparecendo num tempo de coisa muito curto. Eu peguei a época, tipo assim, a tomografia era uma coisa do outro mundo. Né? Pegava a radiografia, dava uma olhadinha, a tomografia, o pessoal falava, nossa, que máquina é essa, né? Exato. Veio a ressonância, vendo o tempo. Cara, hoje em dia isso aí é uma coisa tão basal que qualquer lugar tem. Exato. E aí você fala da cirurgia, eu peguei os princípios da laparoscopia. Cara, até todo mundo chegar a fazer a laparoscopia demorou muito. A robótica. Chega fazendo. Esse tempo foi muito menor. Exato. E cada vez mais esse tempo vai ser mais curto ainda. Não, os hospitais estão fazendo tomografia no leito. Tem um tomógrafo que o sujeito leva, a equipe médica leva no leito e faz a tomografia no leito. Não precisa mais remover o paciente do leito para a sala de exames. E cada vez mais, cara, a figura vai desaparecer. O cirurgião bariátrico, por exemplo, é uma figura que já desapareceu. Exato. Né? Com esse monte de peptídeo que tem que fazer o pessoal emagrecer, acabou a cirurgia bariátrica. E vão lançar mais um agora que... Já estava começando a acabar pelo risco, né? Porque aquela coisa do 3-1, né? Sim. 3 fazem, pelo menos um morre, estava complicado, né? Tava difícil sustentar o tipo cirúrgico, né? Não, mas depois o pessoal começou a pegar muita prática, a cirurgia evoluiu muito. Mas hoje em dia, você faz o tratamento aí com uma medicaçãozinha, umas vezes por semana, tal, emagrece. Quem vai fazer uma cirurgia? Cara, e a coisa vai evoluir numa velocidade tão grande nesse sentido, cara. E a Eli Lilly, ela já demonstrou que ela tem 3 ou 4 drogas já em processamento que vão fazer esse parecer época da caverna. Tá saindo já agora, já tá no final da fase 3 aí, já vai sair logo. Já tem um programado que vai ser uma vez por mês só. Já pensou? Então aí não vai ter gordo mais, né? Acabou. Vai ter mais saudável, e aí tem vindo os peptídeos agora com toda a força aí também, vindo para cima aí também, com tratamento de longevidade. Isso é ótimo, né? Acabar com a obesidade mórbida, acabar com diabetes, ou pelo menos reduzir muito, né? Então, cara, o médico não tá com os dias contados, mas tá com o seu futuro bem difícil. Então, eu vou fazer uma provocativa aqui. Olha que interessante, uma coisa que pode prejudicar, não o médico em si, mas reduzir a ida ao médico, por um lado, muito bom, do aspecto clínico, muito bom, mas do aspecto comercial, terrível. Porque você há de convir comigo que a obesidade é a mãe de todas as doenças, de boa parte delas. Eu diria até mais o estresse e a ansiedade hoje em dia. Mas assim, a obesidade é uma, uma prima, vai. Doença uma das piores. Uma epidemia, sem dúvida nenhuma. De obesidade. Se a gente consegue acabar com a obesidade, você tem menos cardiopatas, você tem menos... diabetes, membro de joelho, mesmo articulação. Então, acaba, não acaba, mas diminui muito a procura por médicos, que você tira toda aquela tensão. Inclusive a própria ansiedade, porque uma pessoa obesa, ela tem mais dificuldade para gerenciar suas próprias emoções. Então, se você não tem mais o médico atuando como tratando a doença, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que prevenir a doença. Isso. Quem faz a prevenção de doença? Enfermagem. É o gestor.
E o gestor também. Na verdade, é uma enfermagem gestora. Exato. Tem que ter o gestor para fazer toda a programação de prevenção de doença. Exato. Então eu vou pegar essa população aqui, vou separar desses daqui, quantos estão com risco de obesidade, quantos estão com tudo, vamos fazer tratamento preventivo. E aí sim, você vai gastar o dinheiro numa coisa preventiva para evitar de gastar mais no tratamento. Exato. Quem faz essa parte é a gestão. É a gestão. Então, cara, ou o médico ele vai ver para a parte de gestão financeira, para a parte de gestão de saúde, ou vai ser super especializado naquela área que ele faz da saúde e vai disputar com o robô. Os outros hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Gestão está crescendo no mundo médico e, infelizmente, porque eu sou old school, eu acho que o médico não pode ser reduzido a isso, né? Muito pelo contrário, né? Mas está havendo uma troca não de importância, mas uma troca de responsabilidades aí. Né? Tá indo muito para a gestão e está saindo um pouco do médico. Uma coisa que ele vai, talvez, é ser consultor. Isso. Consultor da saúde, tipo assim, você tem 34 anos de formado, tá? Você tem uma experiência legal? Isso. Senta aqui, conta aí para mim, como é que vamos fazer isso aqui tudo? Então, Exato. Você vai sair dessa área de atuação, né, primária para a área de consultoria. Exato. Para fazer a gestão. E prevenção, eu enxergo muito como prevenção de acidentes dentro dos hospitais também. Também. Porque você vai lá, monta um robô com meia dúzia de técnico lá e fala, liga. Não, peraí, não é assim. Acho que tem, pelo menos no começo. Depois eu acho que vai ter marcações, os algoritmos vão estar mais aprimorados. Sim, o que você falou, vai ter que ser treinado. Você falou do exemplo do cirurgião com a robótica. Ele está treinando o algoritmo. Exato. Não, eu fiquei penalizado. A hora que eu vi, o cara estava todo orgulhoso, sim, operando. Sabe assim, todo ego, né? Tipo, eu estou operando. Falei, cara, o cara tá roubando tudo que você sabe. Daqui a pouco o cirurgião vai travar ele, daqui a pouco o computador vai travar, não vai deixar ele fazer aquele movimento, vai aparecer assim, tá errado. Não faz isso, não. Exatamente. Da outra vez você fez diferente. Vai aparecer o alerta assim, não corta não, pelo amor de Deus. Ou que nem quando a gente está dirigindo um carro, que o carro avisa, não está na hora de você tomar um cafezinho, porque você já está meio... Então o sensor, vai bater, vai fazer isso aqui, toca mais. Exato. Isso veio para ficar, não tem volta, cada vez mais rápido. A inteligência artificial vai comer a humanidade. Vai. Então a gente fecha aqui com o Dr. Marcos Campi, excepcional médico, gastrocirurgião, lutando aqui na Flórida, estudando, aqui como estudante. E muito meu amigo, um prazer imenso tê-lo aqui conosco na Muncie University. E espero tê-lo aqui muitas vezes. Se Deus quiser. E quero agradecer a audiência, quem chegou até aqui. Quero agradecer demais a audiência dos nossos alunos e futuros alunos. E qualquer dúvida, qualquer coisa, se quiser saber mais sobre os mestrados e também se tiver alguma pergunta para o Dr. Marcos ou para a gente aqui da universidade, clica nesse link abaixo que teremos o maior prazer em responder todas as questões. Um grande abraço, Dr. Marcos. Eu que agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. Se quem tiver alguma dúvida, quem quiser aprender um pouquinho da experiência aí para não sofrer tanto assim como a gente sofreu. E eu aconselho, quer especializar, vem para a faculdade, faz especialização, faz um mestrado, vai fazer a coisa direitinho como tem que ser feito. Excepcional. Muito obrigado, Dr. Marcos. Eu que agradeço vocês todos. Boa noite.